O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi duramente criticado pela deputada Gleisi Hoffmann na última quarta-feira, dia 31, durante o seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara, que investiga supostos crimes cometidos por movimentos que invadem fazendas no Brasil. Batizada de CPI do MST, o foco das investigações cai justamente sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, um dos braços políticos do Partido dos Trabalhadores, que é presidido por Gleisi Hoffmann. O governador rebateu as críticas, dizendo que a deputada deveria ser a primeira a evitar a guerra no campo, por ser a presidente do partido do presidente da República. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, partiu para o ataque logo depois que o governador propôs a criação de uma lei para criminalizar integrantes de entidades que acampam às margens de estradas ou que invadem fazendas. Pela proposta do governador, movimentos como o MST deveriam perder o direito de participar de programas sociais do governo e de reforma agrária, caso continuem agindo desta maneira. Eu acho que a gente tem que parar com o preconceito, ter cuidado aqui com o que a gente fala. Nós não estamos falando de bandidos. Quando vocês falam bandidos e criminosos aqui, vocês estão atingindo mais de 450 mil famílias que trabalham de sol a sol, sustentam os seus filhos e põem comida na mesa do povo trabalhador. E o MST é um movimento que proporcionou isso, porque se não tivesse um movimento organizado, dificilmente essas famílias teriam as condições para produzir que têm hoje e que dão muito resultado para a economia brasileira. Ronaldo Caiado confrontou as informações apresentadas pela deputada, reafirmando que o MST seria, sim, um movimento formado por milícias rurais que praticam crimes e que, segundo ele, a maioria de seus integrantes não entende nada de trabalho rural. O governador de Goiás declarou ainda que, por ser presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann deveria dar o exemplo e evitar a violência no campo e ajudar o país a encontrar o entendimento nacional. Como Vossa Excelência é presidente de um partido, quer dizer, a primeira coisa que deveria acontecer seria, olha, se tem influência sobre o MST, é chamá-los e dizer, olha, não vamos promover a desordem, não vamos promover a insegurança jurídica, não vamos admitir que haja nenhuma ruptura, até porque vocês têm todos os instrumentos de governo. Quer fazer reforma agrária? Não precisa de invadir. Vai lá, desapropria, instala, dá condições dignas para as pessoas viverem, produz. Contra a vontade do presidente Lula, a CPI do MST na Câmara dos Deputados foi criada com o propósito de investigar supostos crimes cometidos na invasão de terras pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e por outros movimentos de esquerda eventualmente ligados ao governo atual. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada a pedido do deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. O colegiado é presidido pelo deputado tenente-coronel Zucco e tem como relator o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Reportagem José Roberto Azambuja. Já está em vigor a nova forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Desde a última quinta-feira, o imposto estadual passou a ter um valor fixo de R$ 1,22 sobre o litro da gasolina. Antes, os estados cobravam um percentual que variava entre 17% e 22% por litro. Com a mudança, os consumidores de 24 das 27 unidades da federação passaram a pagar mais caro pela gasolina, de acordo com a FECombustíveis. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio do litro da gasolina entre os dias 21 e 27 de maio foi de R$ 5,26. Como o ICMS médio, ainda no antigo modelo, correspondia a 20,5% do preço da gasolina, ou seja, R$ 1,08, o aumento com o imposto fixo será de 14 centavos por litro, exceto nos estados de Alagoas, Amazonas e Piauí, onde a mudança, na verdade, barateou o combustível. O economista Lucas Matos destaca que a alta não prejudica apenas os consumidores que têm nos veículos seus meios de locomoção. A camada mais pobre da população e os motoristas de aplicativos de transporte também vão sentir no bolso. Para a grande maioria do país que usa transporte público e não carro, é uma realidade muito diferente, né?
Então, obviamente que isso impacta, sim, no bolso daqueles que utilizam carro como meio de transporte, ou até mesmo dentro de aplicativos, isso também afeta na renda, mas a grande verdade é que a população brasileira sente de uma forma diferente, como no aumento dos preços das passagens. Segundo Renan Gomes de Pieri, economista da Fundação Getúlio Vargas, a decisão de um valor fixo de ICMS por litro é acertada. Claro que ninguém gosta de pagar imposto. Isso pode ter efeitos sobre o encarecimento de custos de produção para diversas empresas, dado que o transporte é um insumo-chave, mas é importante a recomposição das receitas dos estados. Claro que é uma má notícia de curto prazo, mas é uma política que vai na direção correta. Mas Renan acredita que a medida pode causar ruídos nos momentos em que o preço da gasolina diminuir, já que no modelo anterior o imposto estadual diminuía proporcionalmente, o que com a fixação atual não será possível. Reportagem Felipe Moura. Neste domingo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu autorização para a transferência de Roberto Jefferson do presídio de Bangu 8 para um hospital, devido à gravidade de seu estado de saúde. O ex-deputado federal será internado no Hospital Samaritano, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, após a defesa do político apresentar um pedido alegando que a penitenciária não dispõe de condições adequadas para o tratamento necessário. Na última sexta-feira, Moraes solicitou informações sobre o estado de saúde de Roberto Jefferson, sendo que os dados foram enviados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, SEAP, no sábado. Segundo a assessoria de imprensa do político, ele desmaiou na prisão e pode estar sofrendo de traumatismo craniano. Em comunicado, afirmaram que ele estava desorientado e em condições precárias de saúde. Ele desmaiou, pode estar com traumatismo craniano, está extremamente desorientado e muito mal. Esse é o estado atual de saúde dele. E o laudo da SEAP é claro no sentido de que a perda de peso pode sim ser decorrente de um retorno do câncer. Enfim, este é o cenário, informou a nota. Em um novo comunicado, divulgado antes da autorização de transferência, a assessoria do ex-parlamentar destacou que as condições físicas e psicológicas do detento requerem cuidados médicos. Paciente com quadro de confusão mental, escala de coma de Glasgow 14, relatando ouvir vozes com mensagens inconsistentes com a realidade, alucinação auditiva, estado geral ruim, acianótico, eupneico, anictérico, hipocorado, desidratado, recusa alimentar, declarou o comunicado. A transferência para o Hospital Samaritano deverá ser seguida de medidas cautelares, decidiu o ministro do STF. Entre elas, destaque para a proibição de receber visitas sem prévia autorização judicial, à exceção de sua esposa e advogados regularmente constituídos, observadas as regras hospitalares, proibição de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, ou qualquer outra pessoa, as redes sociais apontadas como meios da prática dos crimes a ele imputados, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter ou quaisquer outras não citadas, proibição de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial, proibição de uso de celular, tablet, ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos de comunicação. Alexandre de Moraes esclareceu que o descumprimento injustificado de quaisquer dessas medidas levará ao retorno do preso ao estabelecimento prisional. A decisão deve ser cumprida imediatamente, com fornecimento de escolta policial pela Polícia Penal, 24 horas por dia, enquanto durar a internação. Roberto Jefferson foi preso no ano passado, acusado de tentar matar policiais federais, contra os quais arremessou 3 granadas. Os agentes foram à sua casa cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. 2 agentes ficaram feridos. No local, foram apreendidas armas e munições. Matéria atualizada às 17h21 para incluir a informação de que o ex-deputado Roberto Jefferson já foi transferido para o Hospital Samaritano.